Com licença, alegria de estar aqui com você e hoje nós vamos falar principalmente da experiência de quase morte. Acho que você já deve ter ouvido falar nessa situação, que tem acontecido muito, sempre aconteceu, mas agora está sendo mais divulgada. Então muitos livros são editados contando essas experiências e também vídeos no YouTube, com relatos das pessoas que passaram por isso. Eu vou mostrar para você agora a capa de um outro livro. Vida Depois da Vida. O autor é um médico, Dr. Raymond Moody Jr. O que acontece quando uma pessoa morre? Uma pesquisa séria e impressionante do fenômeno da sobrevivência à morte física. Neste caso, a pessoa foi, mas voltou. E o que acontece? Eu registrei aqui alguns pontos que este livro conta, nessa trajetória. Quando a pessoa quase morre, ela recapitula a vida até aquele momento. Parece que passa um filme contando cada detalhe de sua vida. Em 1 segundo, ou 2 segundos, ou em segundos apenas, mostrando que o tempo nesse plano espiritual é diferente aqui do plano físico. Então uma vida toda é contada ali em poucos segundos e a pessoa tem a noção precisa de tudo que ela fez, de positivo ou de não positivo. Então ela tem consciência dos seus erros e acertos. Depois ela passa por um túnel, uma espécie de túnel, e aí ela vê um ser de luz, amoroso, extremamente amoroso, dependendo da religião da pessoa, ela vê aquele profeta, aquele ser, aquele mestre daquela religião. Esse ser luminoso não julga absolutamente, ele recebe a pessoa com amor incondicional. E aí o que acontece? Esse ser de luz conversa telepaticamente com a pessoa e mostra para ela o que ela fez na vida até então, não é? Sem julgamento, amorosamente, e pergunta o que ela acha de tudo aquilo, não é? E a pessoa se sente absolutamente envolvida nesse puro amor. Então não há castigo, não há nada disso que possa nos atemorizar, a não ser o amor profundo. Mas evidentemente a gente se depara com a nossa realidade. Depois, o encontro com amigos e parentes. Então há a possibilidade desse encontro de pessoas que nos antecederam e que estão lá no plano espiritual, que a teosofia chama nesse estágio de plano astral. Não é? A paz total e completa, mas chega um determinado momento que é hora de voltar. A pessoa quer ficar lá, devido a essa maravilha que ela experimenta, mas ela também é apresentada aos seus deveres aqui na Terra, não é? Tem filhos, às vezes esposa, às vezes marido, obrigações a cumprir, uma missão a ser cumprida e ela precisa retornar. Então ela é novamente acolhida por esse ser de luz que a encaminha de volta, normalmente para uma cama, de um hospital onde ela estava em coma. E todos achavam que ela não poderia voltar e ela volta. E ela retorna e tenta contar, depois de um certo tempo, essa experiência. E ela observa que é muito difícil colocar em palavras aquilo que ela vivenciou. Muitas vezes a pessoa esquece e não tem o que contar, mas aqueles que têm o que contar também às vezes se sentem temerosos. Por quê? Essas pessoas acham que os outros não vão acreditar nelas. Então essa experiência é muito comum, cada vez mais comum. E quanto mais esses fatos forem divulgados, acho que mais tranquilidade nós vamos sentir. Não só as pessoas que passaram por isso, mas para nós também temos a certeza que a vida continua. Vida Depois da Vida, Dr. Raymond Moody Jr. Editora Teosófica. Livros, e-books e DVDs sobre teosofia, filosofia, ciência, religiões, yoga e esoterismo. Curta no Facebook e fique atualizado sobre as promoções. Leia, estude, medite e viva com plenitude. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Atendimento 61 3322 7843. Hora do sorteio do livro Teosofia Explicada. Pedro Mendes ganhou seu livro. Pedro, eu perguntei qual o sentido da vida e o Pedro respondeu: em dias de poucas luzes é ter fé para resistir e continuar. E nos dias iluminados é ser capaz de ressintetizar-se, de renovar-se.
porque todo ser humano precisa trabalhar suas individualidades boas e ruins sempre. Pedro é da Tijuca, Rio de Janeiro, obrigado pela participação. Jaci Gibara, qual o sentido da vida, Jaci? Ela disse, o sentido, cada um dá a forma, o caminho que deseja. Vida é conquistar vontade para caminhar sem sair das graças da sabedoria. Obrigado também, Jaci, que é de Miguel Couto, Nova Iguaçu, também do Rio de Janeiro. Interessante, no programa em que nós sorteamos o livro sobre os anjos, vieram respostas de cidades de Santa Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E neste programa de hoje, 2 respostas do estado do Rio de Janeiro. É assim, né? Com o YouTube o programa chega pelo Brasil todo, pelo mundo inteiro, e agradecemos a participação de todos vocês. Já encaminhamos os livros para os ganhadores, para o Pedro e para a Jaci. Muito obrigado e vamos seguir com o programa falando sobre EQM, Experiência de Quase Morte. Mas antes, vamos mostrar o próximo livro a ser sorteado. Divino Gênese, de Adnir Ramos. 30 anos de pesquisas em arqueoastronomia na ilha de Santa Catarina. Para concorrer ao livro, escreva para caentrenósnatv@gmail.com. O que a pessoa poderia dizer? Assim, em 1, 2 linhas, Adnir. Eu quero o livro. Eu quero o livro. Adnir, o meu objetivo. Simples. Então escreva e concorra ao livro Divino Gênese. Estou aqui para falar desse programa maravilhoso, Cá Entre Nós. Mansur, meu grande amigo, com a sua voz doce, seu coração mais doce ainda. Esse programa eu tenho certeza que vai apaziguar nossos corações, nos fazer refletir com vários pensamentos incríveis, musicais, espirituais, teosóficos, parapsicológicos e extraterrenos. Com muito amor, Mansur, desejo todo sucesso para o seu programa, sempre te acompanhando, sempre ao seu lado. Um grande beijo, muito sucesso. Porque na vida a gente quer se conhecer, cá entre nós. Agora eu vou falar de um outro livro, Uma Prova do Céu. É outro médico, neurocirurgião. A jornada de um neurocirurgião à vida após a morte. O Dr. Eben Alexander III. A editora é Sextante. A experiência de quase morte do Dr. Eben Alexander é a mais impressionante que já ouvi nas mais de 4 décadas de estudos sobre este fenômeno. Quem dá essa declaração é o Dr. Raymond Mood Jr., aquele médico do Vida Depois da Vida que eu mostrei para vocês no início do programa. Eu fiz um resumo, certa vez, desse livro, Uma Prova do Céu. Eu vou ler alguns trechos aqui para você. O autor alterna capítulos sobre o estado de saúde no hospital, que ele obteve com a sua família depois que ele retornou, e também conta episódios da sua vida. Quando ele é dado como morto praticamente, ele desperta num local estranho, denso, escuro, lamacento, pegajoso, onde ele se sentia menos que um animal, sem consciência de si mesmo. Então ele passa nessa espécie de umbral por um determinado tempo. Depois, ele vai se libertando desse estado e ele vê, numa outra dimensão vibratória, uma menina com asas de borboleta. Talvez seja o anjo, o guardião dele, que se apresentou daquela maneira. E essa menina diz 3 frases para ele. Você é amado e valorizado imensamente, para sempre. Não há nada a temer. Não há nada que você possa fazer de errado. E ele começa a ouvir uma melodia que ele associa ao mantra Om, que é muito usado nas meditações, que seria aquele som primordial, o verbo inicial, a origem do universo manifestado. E essa menina vai repetir para ele, nós lhe mostraremos muitas coisas aqui, mas no fim você irá voltar. Então as coisas são ditas sem palavras, telepaticamente. Passa a chamar Deus de Om, esse som, Om, que era um som onisciente, onipresente, incondicionalmente amoroso. E ele vê paisagens belíssimas também e se encanta com tudo aquilo. E perguntas e respostas vão se sucedendo num ambiente de afeto, compaixão, educação e bom humor. O bom humor é fundamental entre as pessoas muito evoluídas. Então esses seres que nos acolhem nos planos espirituais e aqui também,
quando nós estamos aqui encarnados, essas pessoas muito evoluídas geralmente são muito amorosas e bem-humoradas. O bom humor é fundamental. Então ele vai experimentar coisas nessa dimensão. Estou passando as páginas aqui porque tem algumas coisas que eu não preciso ler. Como ele era médico, ele viu ali que a ciência e a espiritualidade podem coexistir. Depois do que ele viveu, o Dr. Eben compreendeu que ele é parte do divino. Olha só o que ele diz, entre aspas. A suspeita falsa de que estamos separados de Deus é a raiz de todas as formas de ansiedade no universo. E a cura para isso é a certeza de que nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Bem e mal, livre-arbítrio. Ele fala assim: pequenas partículas do mal estavam espalhadas por todo o cosmos. Tem uma hora que ele tem uma percepção assim geral do cosmos, da unidade. Mas a soma de todo o mal é um grão de areia comparado com a bondade, a abundância, a esperança e o amor incondicional dos quais o universo está inundado. A estrutura essencial da outra dimensão é amor e aceitação. E é isso que nós temos aqui também: amor, aceitação, unidade, fraternidade. É isso que já existe em nós e que nós precisamos trabalhar. Ele sabe, essa frase também é impressionante, essa constatação dele. Ele fala de Deus, então, né, de Om, dessa sílaba Om que ele passa a chamar Deus. Ele diz assim: Om, a fonte divina, solidariza com a nossa condição humana mais profundamente do que podemos imaginar, pois ele sabe que nós nos esquecemos dessa união com o divino. E ele sabe como é terrível viver sem se lembrar da natureza de Deus por um momento que seja. Esse silêncio é proposital, para a gente pensar nessa frase. Esse conhecimento não pode mais ser mantido em segredo. Então o doutor, quando voltou à vida, o Dr. Eben Alexander, disse que ele tinha a obrigação de contar isso para o mundo. Então por isso que ele escreveu esse livro, que é um dos mais vendidos no mundo sobre esse assunto. Ah, sim, e num determinado momento também, em algum ponto dessa viagem dele no plano espiritual, ele chegou à beira do portal e descobriu que não podia entrar de novo. Ele tinha que voltar à vida aqui para poder continuar a sua missão. Ele estava fazendo o caminho de volta, só que agora sabia que não estava só. Onde quer que estivesse, do seu lado ou dentro dele, estariam Om, o anjo, as lembranças libertadoras, e nunca mais se sentiria sozinho. E para terminar, eu vou ler uma poesia que a irmã dele escreveu e mandou para ele. Mas antes eu vou dizer outra frase que ele falou: uma história pode curar tanto quanto a medicina. Que espécie de médico eu seria se eu não compartilhasse a minha história? Eu vou ler então, está na página 162 deste livro, Uma Prova do Céu. Vou ler o trechinho aqui então, gente. Diz assim, poesia da irmã. Mas quando eu cruzei os portões do céu, eu me senti em casa. Quando Deus olhou para mim e sorriu, do seu grande trono dourado, ele disse: isto é a eternidade, e tudo o que lhe prometi. Agora sua vida na terra é passado, mas aqui uma nova vida começa. Eu prometo que não haverá amanhã, mas que o hoje durará para sempre. E como todos os dias serão iguais, não haverá saudades do passado. Você foi tão fiel, tão confiável e verdadeiro, embora tivesse feito coisas que sabia que não deveria, mas você foi perdoado. E agora finalmente está livre. Então, que tal me dar a mão e compartilhar da minha vida? Logo, quando o amanhã começar sem mim, não pense que estamos separados, pois todas as vezes que você pensar em mim, eu estarei dentro do seu coração. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Cá Entre Nós.